Estamos de volta com o nosso programa Espaço Cidadão na TV União, a TV do Cidadão. E agora vamos conversar com o deputado estadual Hudson Lisboa, Hudson. Ele é líder do governo do estado do Rio Grande do Norte na Assembleia Legislativa e conosco vai falar a respeito da votação do pacote que foi encaminhado para a Assembleia Legislativa com o objetivo de aprovar medidas de ajuste da máquina pública diante dessa situação de extrema dificuldade que vive o nosso Rio Grande do Norte. Eu particularmente tenho dito que esta não é uma crise do governo do Estado, esta é uma crise do Estado do Rio Grande do Norte, que envolve vários setores da classe política e que envolve outros poderes e órgãos auxiliares também. Deputado Hudson Lisboa, seja bem-vindo ao nosso Espaço Cidadão. Boa noite. Boa noite, Robson. É uma satisfação estar de volta aqui à sua bancada. Prazer tê-lo conosco. E eu inicio a nossa entrevista, deputado, conversando sobre um tema muito importante, né, que é a situação de crise que vive o Rio Grande do Norte. E, de maneira geral, qual é a visão que você tem em relação à situação que a gente vivencia hoje? Olha, Robson, eu me aprofundei muito nesses últimos tempos, nesses números do Estado. E de 2014, até 2014, o Estado tinha um superávit de 4 bilhões. E de 2015 para cá nós estamos já com um déficit de 2 bilhões e 800 milhões. Então, essa é uma conta que está crescendo muito. Em 2015, nós tínhamos um aporte financeiro do déficit previdenciário de 50 milhões mês. Nós já chegamos à marca de 136 milhões. Então, eu continuo dizendo que isso precisa ser estancado. Essa situação previdenciária, nós tínhamos 65 mil funcionários ativos, hoje nós temos 53 para 51 mil aposentados, ou seja, praticamente 1 para 1. Então, a nossa folha de aposentados hoje é até maior do que a folha dos ativos. Então, há uma necessidade muito grande de se fazer alguma coisa. Então, nós temos mais aposentados do que ativos? Não, hoje nós temos em torno de quase 2 mil funcionários a mais nos ativos do que os aposentados. 53 ativos, 53 mil ativos para 151 aposentados. Mas já já essa conta vai inverter. Não é? Nós tivemos uma aposentadoria de 12 mil funcionários de 2015 até agora. Inclusive essa expectativa muito forte do governo federal, do que tem sido propagado pelo presidente Temer de reforma da Previdência, fez com que muita gente que poderia ter continuado a trabalhar precipitasse, buscasse logo a sua aposentadoria, né? Levou a em torno de 35% só no ano passado, do ano passado para cá, né? De 2017 para 2018. Exatamente, isso aconteceu também, né, com os funcionários do Estado. Nós tivemos essa aposentadoria de 12 mil funcionários em 3 anos, uma média de 4 mil funcionários por ano. Então, essa conta que tem que ser aí de 4 para 1, para uma previdência ser superavitária, ela tem que ter no mínimo 4 ativos para 1 aposentado. Nós estamos com 1 para 1, 0,07. Né? Então, isso é uma conta que já está 1 para 1 impagável. Né? Nesses próximos meses, eu já acredito, o Estado entrará numa situação muito mais delicada ainda. Deputado, algumas pessoas às vezes criticam o pacote do governo e dizem, mas poderia ter sido apresentado antes, por que não apresentou antes? Olha, Robson, eu já falei isso inclusive com o governador. Né? O governador sempre teve uma esperança muito grande que essa crise financeira não fosse tão elástica, não se estendesse tanto. Ele sempre teve uma resistência muito grande com relação ao funcionalismo, de querer tomar qualquer medida que viesse impactar, né, com demissões ou qualquer coisa nesse sentido. E, de fato, mandar um pacote para uma casa legislativa, uma casa política, no ano eleitoral, não é tão fácil. Né? Nós sabemos que o pacote não obteve muito sucesso também por esse motivo de ser um ano eleitoral. Houve essa demora. Em 2015, o governo pôde lançar mão do FUNFI, dos fundos da Previdência. Em 2016, teve a repatriação de quase R$500 bilhão. E em 2017 já não teve nenhuma ajuda nesse sentido. Então, o buraco de fato apareceu de forma muito forte. Algumas pessoas chegaram a dizer que, na verdade, há medidas que já tinham sido encaminhadas antes para a Assembleia Legislativa, não foi só agora. O que é que o deputado diz a respeito?
Olha, a Previdência Complementar estava na casa, nós aprovamos agora em janeiro passado, estava na casa desde abril de 2015. Né? E não houve movimentação nesse projeto. O projeto, a PEC do teto de gasto, também está na casa desde o ano passado, outubro ou novembro do ano passado. Foi também colocada nesse pacote, mas por ser PEC, ela tem uma tramitação diferenciada. De fato, já existia alguns projetos... E a expectativa é que seja aprovado ou não? Olha, eu acho que o teto de gasto precisa ser aprovado, né? O governo federal já aprovou e nós precisamos aprovar o teto de gasto, a questão dos duodécimos, dos poderes, a questão do gasto do Estado. Não ficará congelado saúde, educação, segurança, então há essa garantia de não haver, digamos assim, esse congelamento no orçamento. Mas não pode mais a despesa ser maior do que a receita. Essa conta, Robson, hoje nós temos no nosso Estado a despesa maior do que a receita em 108 milhões mês. 108 milhões mês. Então, isso é uma conta que, como eu venho dizendo aqui, não vai fechar nunca. É preciso sim que a casa discuta, debata sobre esse tema e no futuro próximo, agora já nesses próximos meses aí, fevereiro, março, acho que a gente já está votando essa questão do teto dos gastos. Como também, se você me permite, tem uma PEC, que eu digo que eu sou muito simpático a essa PEC, que é uma PEC que autoriza o Poder Executivo a dar aumento dentro do seu próprio mandato. Ou seja, eu não posso dar um aumento agora para o meu sucessor pagar, como aconteceu muito. Tudo que está acontecendo agora foram planos que foram aprovados na Assembleia em mandatos anteriores, que caiu todos eles agora no colo do governador atual. Então, essa PEC, ela proíbe que o gestor dê qualquer aumento ou qualquer vantagem, seja ela o que for, que ele não possa dar no seu próprio mandato. Deputado de São Lisboa, entrevistando o deputado José Dias, ele deixou claro em entrevista anterior de que forças políticas tradicionais, e a leitura é muito fácil, né, o grupo de Alves e Maia, possivelmente senadores Agripino e Garibaldi, teriam atuado contra a aprovação desse pacote de medidas, pressionando deputados a não aprovarem o que foi encaminhado pelo governo, quando na fotografia e em reuniões todos se comprometeram a aprovar estas medidas, os próprios deputados também haviam um compromisso da casa, do presidente da casa. Qual é a sua visão a respeito dessa questão? Se diz que era importante, mas na hora de aprovar, de 18 medidas ou 20, só foram aprovadas 8? Eu não posso precisar, Robson, que houve pressão de A ou B, mas a gente sabe que os deputados foram pressionados. Por quem, eu não sei, mas de fato houve uma pressão externa muito grande para dentro da casa e isso prejudicou muito a tramitação e aprovação desses projetos, sem dúvida nenhuma. E qual é o balanço que hoje o governo faz daquilo que foi aprovado? Há coisas essenciais que deveriam ter contato com a aprovação da Assembleia, mas não contaram? Olha, nós aprovamos a Previdência Complementar, isso é importantíssimo para o nosso Estado, porque aí a partir daí você vai ter um teto, como tem hoje no INSS, que é de R$ 5.531, em torno de 5.600. Você vai se aposentar para os novos, não altera nada de quem já está no Estado, para os novos concursos. E isso é um projeto que eu reputo ser de uma grande importância. Quem quiser uma aposentadoria maior, buscará uma complementar. Aprovamos o FUNFI, que infelizmente o governo não pôde lançar mão desse recurso, porque o Tribunal de Contas não permitiu. Né? Mas é possível o Tribunal de Contas não permitir? Isso me parece que gera um conflito, né? Se o Tribunal de Contas é órgão auxiliar da Assembleia, que é o Poder Legislativo, e aí você faria isso para usar para pagar salário, e aí você tem a proibição do que foi aprovado em lei, o tribunal não teria que cumprir a lei? Pois é, eu também penso da mesma forma que você. Eu acho que o tribunal não poderia fazer essa proibição dessa utilização dos recursos, já que a Assembleia aprovou uma lei para isso. E esses recursos... E o Tribunal de Contas que é uma casa bastante política também, né? Muitos parentes em primeiro e segundo grau de vários
políticos que têm interesse que o governo afunde para depois surgir o salvador da pátria, né? Então, veja que esse recurso seria destinado para pagamento de aposentados. O governo lançando mão desse recurso, a folha dos aposentados estava garantida até abril. Então, hoje poderíamos dizer que a folha já estaria em dia. Entendeu, Robson? Então, isso foi um prejuízo grande, vamos dizer assim, para o governo. E também para a sociedade que não recebe o dinheiro dos funcionários e a economia que deixa de circular esse dinheiro. E tem muita coisa que não é bem explicada na questão do FUNFI. O FUNFI, na verdade, esse fundo rico, como chama, ele só passou a existir a partir de 2005. Para trás, vou fazer aqui uma conta fácil. Vamos dizer que se tinha arrecadação de 100 mil reais e se pagava 70 aos aposentados, os 30 que sobrava, o governo gastava como queria. Ele não depositava, não guardava esse dinheiro para pagamento de aposentados no futuro. A partir de 2005 se separou isso. E esse dinheiro que está no fundos, que foi a unificação dos fundos em 2014, é bom que se diga que o primeiro saque foi feito ainda pela governadora Rosalba, a Assembleia aprovou e naquela época pôde ser feito. Agora o governo encaminhou esse projeto que a Assembleia aprovou com 14 votos favoráveis, e o Tribunal de Contas não permitiu. Então, hoje nós não temos mais uma perspectiva de colocar essa folha em dia com relação aos aposentados. É importante destacar que no próprio Tribunal de Contas, quando a gente vai observar, né, quem são os conselheiros da composição? Você vê Paulo Roberto Alves, irmão do senador Garibaldi Alves Filho. O outro conselheiro, Renato Dias, irmão de Álvaro Dias, que se Carlos Eduardo Alves, primo de Garibaldi e de Paulo Roberto Alves, renunciar à prefeitura para concorrer ao governo do estado, ele vira prefeito de Natal. Aí você tem Tarcísio Costa, irmão do deputado Vivaldo Costa. Aí você tem Gilberto Jales, que foi indicado por Rosalba. Então, quando você vê realmente essa composição, vê que é algo político, porque isso nunca aconteceu na história do estado, como foi também a reprovação das contas do governo. Realmente houve essa reprovação nas contas e, de fato, eu respeito a casa, não tenho queixas da casa, mas eu acho assim, hoje nós estaríamos tendo que ver a situação dos aposentados. Se a Assembleia Legislativa, que é a casa que faz as leis, aprovou uma lei, né, por maioria, inclusive precisávamos de 13 votos, obtivemos 14 votos, era para ser respeitada essa lei. O governo está buscando judicialmente... Aí entrou na Justiça, a Justiça mandou proibir também, dentro do Tribunal de Justiça também já tem um candidato ao governo, né? É uma coisa bem difícil, né? É complicado. Mas, deputado, e o que mais foi aprovado e o que ainda é necessário que seja aprovado e que o governo, de alguma maneira, vai tentar aprovar? Olha, tem a questão dos duodécimos, né? Os funcionários cedidos, que o governo hoje tem um custo em torno de 6 milhões de reais mês, né? Para o órgão que pedir o funcionário poder pagar. A Assembleia entendeu que isso aí o próprio governador já poderia fazer, não precisava de lei. Eu também entendo dessa forma, no próprio convênio, que se for fazer com qualquer órgão que está solicitando a cessão de algum funcionário, você já pode dizer que vai ceder, mas com ônus para quem está ali para o órgão que está solicitando. A deputada Márcia Maia disse que não precisa que existir essa lei. Por exemplo, o secretário de Planejamento, Gustavo Nogueira, disse que não é bem assim, que teria que ser aprovado. Não, eu tenho o mesmo pensamento que da deputada Márcia. Porque isso é um ato discricionário do governador. Se ele quiser lhe ceder um servidor com ônus, não tem problema nenhum. Não é? Se, caso contrário, ele faça a cessão para o órgão que está solicitando o servidor pagar. O que o governo fará então nesse caso? Vai requerer de volta todos os funcionários ou fazer com que se aplique o pagamento deles em cada poder? Eu acho que aí cabe a negociação do executivo com cada poder, de conversar, solicitar esses funcionários e até pedir no novo convênio, numa assinatura do novo convênio, pedir para que esses órgãos se responsabilizem pelo pagamento desses funcionários. Eu mesmo, Robson, eu tinha na Assembleia 2 funcionários do Estado cedidos ao meu gabinete e eu já devolvi desde acho que dia 20 e pouco de janeiro, já nesse entendimento, porque eu não poderia defender uma coisa na casa praticando outra. E a sensibilidade dos poderes para isso?
Olha, eu espero que tenha, né? Os poderes têm o seu duodécimo, tem em alguns casos, em alguns poderes, tem sobra de caixa. É o caso do Tribunal de Justiça, inclusive. Me parece que também o Tribunal de Contas, Tribunal né? de Contas. Então, eu acho que, e são os dois maiores que têm funcionários cedidos, eu acho que poderia, entrando num acordo, né, gradativamente. O Executivo precisa, de alguma forma, atenuar essas despesas, esses déficits. Então, tem que procurar os presidentes e conversar. Eu acho que, negociando, se encontra aí uma solução para a situação. E algo mais em relação a esse pacote que o deputado gostaria de destacar? Olha, tem a questão previdenciária dos poderes, né? A Assembleia tem um entendimento, foi colocada uma emenda do deputado Gustavo Carvalho, né, assinada pela maioria dos parlamentares, para começar a fazer esse desconto a partir de 2019. Né? Que eu acho extremamente justo que cada poder arque com seus aposentados, com as suas despesas previdenciárias. Porque, Robson, muitas vezes você tem... Mas só aconteceria a partir de 2019, por quê? Porque isso foi um entendimento na casa, e a casa entendeu que o orçamento já teria sido feito o ano passado, não estava previsto essa despesa, e se colocou para a partir de 2019. Muitas vezes você aposenta aqui 10 pessoas, 10 funcionários no Ministério Público, no Tribunal de Justiça e manda lá para o IPERN para o Estado pagar. Você continua recebendo seu duodécimo cheio e esses 10 funcionários que aposentou-se vai para a conta, para o Estado, aumentando esse déficit previdenciário. Então, isso aí eu acho que é uma grande medida, um projeto que precisa, de fato, entrar em vigor o mais rápido possível. A Casa entendeu que ela deveria ser em 2019, justificando que o orçamento, quando foi feito, não tinha essa previsão de despesa. Deputado, e o que é que o senhor poderia falar em relação a ações e obras do governo a destacar para o nosso telespectador? Olha, Robson, o Estado tem, de fato, infelizmente, quando você está com salários em atraso, nada aparece. Mas o Estado tem feito aí, está colocando aí o aeroporto de Mossoró em funcionamento, iniciando o Hospital da Mulher lá em Mossoró, um investimento aí bem alto, um valor bem considerável, né? Agora entregando viaturas para a polícia, né? Também teve aí, se você me permite, um projeto de diárias operacionais, né? Que saiu de R$ 50,00 para 107. No entanto, com uma carga horária de 8 horas, e a Assembleia manteve o aumento e reduziu a carga horária para 6. E isso, naturalmente, eu conversei com vários representantes de sindicatos que o governo irá vetar novamente, porque deputado não pode aumentar. Isso tem vício de iniciativa. Não pode criar despesa para o executivo. Nós não podemos criar despesa. A mesma coisa foi na Fundac, que foi colocada emendas para poder beneficiar, dar aumento a funcionário. Não é? Então, o Estado quer reduzir a despesa, ou pelo menos congelar, e não está conseguindo, a Casa não está ajudando nesse sentido. Isso é um fato. A gente precisa reconhecer isso. Não tem como você emendar, fazer emenda, na própria Comissão de Constituição e Justiça, que coloca uma emenda que é inconstitucional. Um deputado não pode colocar aumento de despesa. Assim nós iríamos fazer leis aqui aumentando despesa a todo custo, e isso não é o caminho. Foi dado um aumento de mais de 100% ao valor da diária, saindo de 50 para R$ 107,00, mas não ficou nas 8 horas. A Assembleia colocou emendas e aprovou, diminuindo a carga horária para 6. Deputado de São Lisboa, e sobre obras em andamento, o que é que você poderia falar? Né? Também se fala que existe uma grande quantidade. O Estado está saneando Natal 100%, né? Eu acho que é uma grande obra o saneamento de 100% de Natal. Nós estamos aí enfrentando 6 anos de seca, com muita dificuldade. Enfim, o Estado não está com muito poder de investimento, a verdade é essa. Né? A despesa de capital do Estado, ela caiu muito. O custeio, por exemplo, do Estado, ele é menor do que 2014. Então, nós temos uma dificuldade muito grande de investimento, mas temos umas obras aqui, como eu falei, a questão do acesso sul ao aeroporto, o norte já foi concluído, a questão do saneamento de Natal, os 100% do saneamento, eu acho que é uma grande obra, uma obra que vai marcar muito
a passagem do governador Robson aqui no governo do Estado. Deputado, e sobre a sua atuação parlamentar, né? O que é que você poderia destacar? Você tem uma atuação concentrada na região agreste? Robson, a minha atuação ela é mais na região agreste, não obstante que eu também tenho outras cidades que visito. E sempre estou visitando, conversando com a população, trazendo requerimento, ouvindo, né, solicitando recuperação de estradas, perfuração de poços, melhoramento na polícia, com viaturas, recuperação de colégios, construção de quadras, melhoramento de hospitais. Então, nós temos feito esse trabalho, ouvindo a população e trazendo para a Assembleia e também nas secretarias, fazendo esses pedidos, vamos dizer assim, aos gestores das pastas. Então, nosso mandato é um mandato participativo, é um mandato que vai às comunidades, que está indo ao interior, que conversa, é muito acessível a todo mundo, não é? Mas nós também estamos colocando para todos eles que, infelizmente, pela crise que nós estamos enfrentando, o Estado não está com tanto poder de investimento. Isso é a grande verdade. Eu solicitei já 2 anos atrás, com a instalação da Elizabeth, lá no município de Goianinha, o acesso do distrito industrial pavimentado, e ainda nós não tivemos, nós não obtivemos ainda esse sucesso, esse pleito. Em entrevista que fiz por coincidência hoje, na Banda Natal, nosso outro programa, com o General Faixa, ele assegurou a realização dessa obra. Pronto. Então, essa obra está em dias de ser realizada, mas ainda não aconteceu. Como também a recuperação da Estrada da Pipa. Nós conseguimos a RN 003 de Goianinha até Campestre, até Tangará, ficou muito boa, um trabalho muito bem feito. Aliás, o primeiro trabalho não ficou bem feito, nosso mandato foi até o DR, falamos isso na Assembleia, o DR notificou a empresa que fez um novo trabalho, né? Porque na época também é preciso que se diga, na primeira etapa que foi realizada, foi no período chuvoso e não ajudou. E a Estrada da Pipa, que também está aí em vias de ser realizada, que é uma grande obra, um investimento aí de quase 10 milhões de reais. Na Estrada Velha, uma nova estrada. Essa aumentando o estacionamento, acostamento, melhorando toda a malha da cidade de Goianinha até Tibau do Sul, Pipa. Muito bem. Bom, nosso tempo está quase chegando ao fim. Antes das despedidas do deputado de São Lisboa, gostaria de lembrar você que nos acompanha que você pode sempre acessar e assistir o nosso programa que fazemos aqui na TV União e os demais programas que realizamos em outros veículos de comunicação, acessando nosso site, nosso blog da Política e Cidadania, www.robsoncidadão.com.br. Anote para você ficar inteirado dos assuntos do dia a dia ligados à política e à cidadania. Também acesse e seja nosso seguidor ou nossa seguidora no nosso Instagram, anote aí, @RobsonCidadão, anotou? Seja nosso seguidor, você vai ficar também inteirado do nosso dia a dia, do nosso trabalho. @RobsonCidadão é o nosso Instagram, como também no Facebook e Twitter. Deputado, e para finalizar, quais seriam, voltando a falar do governo, os próximos passos do governo para tentar colocar em dia a folha de pagamento e reequilibrar as finanças? Olha, Robson, sem esse ajuste que a Assembleia nós não conseguimos tramitar, ficou comprometida a ajuda do governo federal. Né? O governador vai tentar mais uma vez a Brasília, né? Mas é muito difícil chegar em Brasília pedindo alguma coisa sem ter feito, digamos assim, o dever de casa. Porque o que tem dito e Mas eu uma parte do que foi aprovado, pelo menos, não daria para tentar pelo menos já sinaliza que a Assembleia, que o governo encaminhou o projeto, os projetos, o pacote, e a Assembleia aprovou um terço, né? Vamos dizer assim, foram 18 projetos, 20 projetos, aprovamos 8. Né? Alguns que já estavam na casa há algum tempo. Então, eu confio muito que essa ajuda possa vir. Sem essa ajuda do governo federal, é impossível o Estado colocar essa folha em dia. O Estado tem, sim, melhorado sua arrecadação própria, mas, no entanto, as transferências constitucionais... A arrecadação federal cai muito. Cai muito, né? Sobretudo royalties, né? O royalties que o Estado já chegou a ter aqui, quase 30 milhões mês, hoje está em alguns meses chegou a 100 milhões no governo de Vilma ainda. Pronto. Né? Agora, ultimamente, vinha nessa queda e chegou agora, está em torno de 10 milhões de reais, que é a parcela do Arena das Dunas.
Então, isso é uma receita que o Estado não conta mais com ela. E não dá para não pagar essa parcela do Arena? Olha, já não dá, porque isso aí vai criar uma insegurança jurídica muito grande para novos contratos. O que a gente tem que fazer aqui é o que o governo já fez, que era 14, baixou para 10, é tentar ir diminuindo esse valor dessa parcela. Então, assim, os próximos passos, o governador vai sentar com a sua base política, inclusive está precisando, né, sentar com todos os deputados, conversar com o presidente da Assembleia e ver o que pode aprovar para ir buscar mais uma vez essa ajuda federal, porque sem ela é impossível o governo colocar essa folha em dia. Muito obrigado, deputado de São Lisboa, pela sua presença, participação, pelos esclarecimentos aqui do nosso programa Espaço Cidadão. Uma boa noite, seja sempre bem-vindo e um momento final para suas despedidas junto ao povo de Natal e do Rio Grande do Norte. Eu que agradeço aqui, Robson, mais uma vez o seu convite e deixar aqui meu abraço ao povo de Natal e a todo o estado do Rio Grande do Norte. Boa noite. Boa noite, ficamos por aqui com o nosso Espaço Cidadão. Você continua ligado aqui na nossa TV União, a TV do Cidadão. E eu lembro a você, acesse nosso site, nosso blog da Política e Cidadania, www.robsoncidadão.com.br. Uma excelente semana, brinque com tranquilidade o Carnaval e até a próxima segunda-feira, se Deus quiser, de volta com mais um programa Espaço Cidadão aqui na TV União. E acesse também o nosso Instagram, @RobsonCidadão. Um grande abraço e até a próxima segunda-feira.